Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar os nossos corações a Jesus, ao Divino Amigo, que possa nessa hora nos abençoar e nos fortalecer, nos dar ânimo, coragem, para que não nos deixemos levar pelos enganos e ilusões do mundo. Que os objetivos primordiais do Espírito sejam os mais relevantes para as nossas existências e que não desanimemos diante dos possíveis triunfos ou dificuldades mundanas, porque são frágeis, muitas vezes de curta duração, e os aplausos podem se transformar em breve tempo em vaias. Que isso não nos abale. E da mesma forma que as vaias, ao se transformarem em aplausos, também não nos envaideçam. Porque o principal alimento para o espírito é o que devemos buscar. Que consigamos compreender as leis de Deus existentes na nossa vida e sigamos em paz, na paz do Mestre. Assim seja. Do capítulo 53 do livro Vinha de Luz, através da mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um trecho de Paulo, carta aos Gálatas 6,8. Porque o que semeia na sua carne, de carne ceifará a corrupção. Orientações do benfeitor Emmanuel. Plantaremos todos os dias. É da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio, lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras, na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Meus amigos, a sementeira é livre, a colheita obrigatória, disse Jesus. Qual é o tipo de sementeira que estamos desenvolvendo? E a época de semear, a época de colher. Diariamente, no entanto, afirma Emmanuel, nós estamos colhendo. Aquilo que nós plantamos surge-nos, muitas vezes de imediato. Aquele que está semeando uma palavra mais ríspida já tem a colheita da dificuldade em lidar com o outro que sofreu a sua rispidez. Aquele que cria histórias fantasiosas, mente, não assumindo responsabilidades, logo mais não tarda que ele tenha que criar novas histórias, novas situações para manter e sustentar a primeira mentira, criando complicações e embaraços. O imprevidente
colhe o fruto de sua imprevidência em vários níveis, desde as questões materiais quanto morais. Aquele que é imprevidente na alimentação, nos cuidados médicos, no cuidado com o corpo, nos check-ups que pode e deve fazer. Muitas situações difíceis do ponto de vista orgânico que ele não precisaria passar, ele acaba passando pela sua imprevidência. Aquele que utiliza da prodigalidade exagerada, muitas vezes é um imprevidente diante da situação financeira que está, gastando de forma intensa, a grosso e a retalho, muitas vezes pelo seu próprio tormento, e logo mais a imprevidência das dificuldades também materiais. Mas aquele que é previdente e que conhece, e mais do que conhece, compreende, colocando em prática a lei de Deus, esse está num caminho seguro, ainda que com dificuldades do mundo, porque ele é previdente com aquelas coisas que mais são importantes. Então a sementeira dele é de equilíbrio. Semeia a boa palavra, a boa atitude, o bom pensamento. Pensa nas consequências dos seus atos. Sabe que aquilo que ele está fazendo hoje irá repercutir em seu entorno, mais próximo, mais distante. Se prepara espiritualmente para a jornada, estuda a si mesmo, segue a orientação que temos do conhece-te a ti mesmo, trazida, por exemplo, por Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Fazei como eu fazia quando estava entre vós, passando em revista todo o dia, o que fez de positivo, o que fez de negativo, quais foram os seus plantios. E o que, semeado de forma correta, fizera, repetiria na próxima jornada, no próximo dia. E se porventura algo fez que não valesse a pena, se prontificava a não mais fazê-lo no dia seguinte. Como estamos semeando? Como estamos semeando no nosso trabalho profissional? Mostrando-nos um trabalhador diligente, preocupado, responsável, que colabora com os demais amigos, colegas da repartição, do departamento, da área, ou aquele que somente pensa em si? Aquele que faz algo além, com qualidade, procurando aproveitar ao máximo os recursos que estão disponibilizados, ou aquele que só faz o mínimo por questão de menor esforço? Como estamos semeando em nossa família a verdade junto aos nossos filhos, a nossa esposa? O que semeamos em termos de vibração no nosso lar? São sementeiras do bem ou são sementeiras do mal? Pois colheremos. Como estamos semeando no trabalho junto ao próximo? Como estamos semeando o trabalho na nossa casa espírita, no nosso templo religioso, no sentido de prestar serviço, auxiliar sem espírito de mando, mas sim de responsabilidade, procurando os encargos e não os cargos? Como estamos semeando para a nossa vida? Pois de acordo com aquilo que semeamos, haveremos de colher sementeiras e ceifas. A sementeira é livre, a colheita obrigatória. O administrador prestará conta da sua administração. Quanta responsabilidade, principalmente aquele que conhece, que sabe o que tem que fazer, que percebe a sua personalidade, o que deve nela ser destruído, quais os seus tormentos, seja o tormento da posse, do poder, do prestígio, do prazer,
o que tem que mudar, o que tem que alterar. Então vamos percebendo que é muito rico esse ensinamento de Paulo. Nos chama a atenção porque quantas vezes semeamos coisas que nem percebemos, ou que achávamos que era uma boa semente e era uma semente de iniquidade, uma semente que não daria um bom fruto. E desatentos colhemos sofrimento e dor, lágrimas e dissabores, e não queremos mais isso para a nossa vida. Sabemos que a vida é muito breve, então que consigamos ter a nossa existência com qualidade espiritual. E essa qualidade passa por isso, pelo entendimento das leis de Deus nas nossas vidas. Aquilo que temos que fazer, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos construir para o nosso crescimento e daqueles que estão à nossa volta. E assim rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça, que nos envolva, para que cada vez mais tenhamos essa compreensão, que cada vez mais percebamos o nosso íntimo, que cada vez mais saiamos do tormento, que saibamos diferenciar o tormento do próximo quanto o nosso, não nos deixando levar pelas ideias atormentadas dos atormentados. Obrigado, Jesus, pelos nossos lares, pelo nosso corpo físico, pelo nosso trabalho, pelo recurso que nos foi ofertado, que são as oportunidades, pelos recursos que nós temos. E muitas vezes só nos damos conta quando os perdemos. Ilumina aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos, aqueles que estão passando por dificuldades físicas e morais, aqueles que estão desempregados, aqueles que pensam no mal, no suicídio, no crime. Ilumina essas mentes. Envolve o nosso país, o Brasil, para que seja governado, dirigido por aqueles que se preocupam pelo próximo, pelo povo, que governem pelo povo conectados ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Ilumina também a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. E envolve-nos nessa luminosidade para que célula a célula do nosso corpo seja abastecido, toda a nossa corrente sanguínea iluminada, todos os centros de força em equilíbrio, toda a nossa coluna vertebral em luz, todo o nosso corpo físico e espiritual em bênçãos. Muito obrigado, assim seja.